Vocês estão sabendo dessa confusão entre o Ciro Nogueira e o ex-comandante da Aeronáutica? Puxa a cadeira e se senta que eu vou te contar esse babado e vou também contar para você quem são os peixes grandes que supostamente estariam envolvidos com o golpe do Bolsonaro e que estão ilesos, ninguém toca no nome deles. Fica comigo até o final. O senador Ciro Nogueira, ex-ministro do governo Bolsonaro, colocou em dúvida a atuação dos chefes militares das Forças Armadas, o ex-comandante da Aeronáutica e o ex-comandante do Exército. Ele disse assim: quer dizer que agora dois chefes das forças militares testemunharam um golpe de Estado e não fizeram nada? E disse mais, minha gente, disse que ele era um criminoso, que ele cometeu crime, ou cometeu crime por testemunhar um golpe e não fazer nada, ou cometeu crime por caluniar o Bolsonaro, inventando, segundo o Ciro Nogueira, uma mentira sobre o Bolsonaro. Dessa vez eu tenho que concordar com o Ciro Nogueira, porque está muito claro aí para todo mundo que houve prevaricação, tá? Só a imprensa e a elite que não quer que a gente saiba disso, que conta essa narrativa fajuta. Mas vamos lá, porque o ex-comandante das forças da Marinha, que a gente sabe que todo militar é de açúcar, ninguém pode tocar neles, respondeu o Ciro Nogueira. Ele falou o seguinte: ao tentar apoio para as eleições de 2026, o senador Ciro Nogueira agride a instituição militar e demonstra desconhecer a lei brasileira que estabelece que a continência militar é devida às autoridades. Epa, bebê! A continência militar é devida desde que a sua autoridade não te force a cometer um crime. Se a tua autoridade militar te forçar a cometer um crime, você tem que desobedecer e prender essa autoridade. E ele continua: não há vergonha em se cumprir a lei, independente dos governos governo de turno, que há muitos se merecem e se retroalimentam. Ou seja, além de ser de açúcar, ainda agride o atual governo do presidente Lula, dizendo que ele é do mesmo nível do governo Bolsonaro, que eles se merecem. Pelo amor de Deus, como é que um cara desse... Tudo bem, enfim, ele não faz parte do governo Lula, já é ex-comandante, não tem como o governo fazer nada, mas deveria pelo menos puxar a orelha. A honra está na alma e nos exemplos, não no terno, na farda ou no pijama. Se este é um exemplo de presidente de partido, pouca esperança resta na política. Eu quero saber qual é a moral que alguém das Forças Armadas tem para criticar os partidos políticos brasileiros. Qual é a moral que um ex-comandante da Aeronáutica tem para criticar alguém de golpe, se ele mesmo condecorou profissionais da Jovem Pan com a medalha da Marinha? A medalha foi dada para o presidente da rede Jovem Pan, acho que é o Tutinho o nome dele, por jornalistas José Maria Trindade e Rodrigo Constantino, além do Roberto Guzzo e do Augusto Nunes. E olha só o que foi que eles falaram para condecorar esses jornalistas. Eles apresentam comportamento ético e escrevem reportagens equilibradas. Oi, bebê, que planeta que eles fazem isso? Que expõe de maneira oportuna o posicionamento institucional da Força. São profissionais bem intencionados e confiáveis que têm contribuído na divulgação, no fomento das atividades da Força, bem como no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil, honrando seus feitos e realçando seus vultos históricos. Esse é o ex-general da Marinha comprometido com a democracia brasileira, que não deixou o Bolsonaro dar o golpe, mas que ao mesmo tempo fazia parte do governo Bolsonaro e elogiou jornalistas favoráveis a uma ditadura. Não nos esqueçamos que tanto ele como o ex-comandante do Exército, faltando pouquíssimos minutos para o governo Bolsonaro acabar, emitiram uma nota conjunta, os três, Marinha, Aeronáutica e Exército, defendendo a liberdade de reunião pacificamente dos acampamentos golpistas nas portas do Exército. E não nos esqueçamos também da desculpa esfarrapada que deram à PF, dizer que não havia amparo jurídico para tirar esse povo de lá. É óbvio que havia, porque quem manda na calçada, nos arredores dos quartéis, são as Forças Armadas. Se eu chegar lá hoje e botar uma banca de vender bombom, picolé, eles me tiram na mesma instante. Agora, os golpistas, os bolsonaristas, fizeram o que quiseram lá, acamparam, montaram uma comunidade e permaneceram. E ainda usaram como argumento um parecer da AGU que pediria que as Forças Armadas agissem nos acampamentos, que é outra desculpa esfarrapada, porque o referido parecer diz que cabe à polícia realizar prisões em flagrantes por crimes comuns em áreas próximas aos quartéis, mas que o Exército
é que somente o Exército é que poderia bloquear o acesso desses locais. E todo mundo sabe que a polícia não tem acesso ao quartel do Exército, só quem poderia tirar seriam os próprios militares. A imagem das Forças Armadas está tão suja, minha gente, que até a Carla Zambelli chamou o ex-comandante da Força Aérea Brasileira de mentiroso. Disse que ele mentiu. Ao ser questionado pela imprensa, ela disse: ele mentiu ao dizer que eu tinha pedido para ele apoiar um golpe com o Bolsonaro. E por falar em golpe, alguém aqui lembra do ministro do TCU que vazou conversas em grupos privados do WhatsApp dizendo que estava sendo preparado um golpe no Brasil em 2022? Pois é, meu bem, ele continua blindado e com salário de R$48 mil. O nome dele é o João Augusto Nardes. As mensagens de áudio dele que vazaram dizia que ele tinha conhecimento que estava acontecendo um movimento muito forte nas casernas e que seria questão de horas, dias, no máximo semanas ou duas, ou talvez menos que isso, que iria acontecer um deslance forte na nação. Agora é um confronto decisivo. Se sente que vai para um conflito social na nação brasileira. Agora a pergunta que não quer calar: por que esse homem não está sendo investigado pela Polícia Federal? Por que esse homem não está sendo investigado pela Polícia Federal? Por que o TCU, Tribunal de Contas da União, não abriu um processo administrativo contra ele? E por que a denúncia contra ele na PGR está paralisada, estagnada, não vai nem para frente nem para trás? Enquanto isso, ele continua recebendo R$48 mil por mês, teve um ressarcimento de R$10 mil de assistência médica, ressarcimento de R$29 mil de diárias e mais R$112 mil de indenização de férias que ele recebeu em dezembro de 2023. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue nas nossas autoridades e alguma coisa seja feita, não só contra o suposto envolvimento do Augusto Nardes nessa trama golpista, mas como também naquele grupo de empresários. Vocês lembram daquelas mensagens vazadas no WhatsApp de um grupo de empresários bolsonaristas dizendo que ia ter derramamento de sangue no Brasil, que ia ter golpe, mas o Lula não iria assumir o posto de presidente caso ele ganhasse as eleições? Vocês lembram disso? Eu não me esqueci. Quem foram esses empresários? Luciano Hang, dono da Van, Afrânio Barreira, dono do grupo Coco Bambu, José Isaac, do Multiplan, José Coure, dono do Barro 8 Shop, e Ivan Obrel, dono da W3 Engenharia. E ainda tem o Marco Aurélio Raimundo, o Morango, dono da Mormai. Vocês estão conseguindo perceber que só os peixes pequenos, só os trouxas, só a massa de manobra, só os idiotas úteis estão sendo penalizados, enquanto grandes cabeças supostamente envolvidas na trama golpista estão simplesmente ilesos. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar às nossas autoridades. A gente não pode admitir essa anistia para esses supostos criminosos.